début des années 80, il y a eu une forte expansion de la production de la canne et du sucre. Donc il y avait du travail pour tout le monde. Mais maintenant, c'est tout ce monde qui s'écroule. Quand nous sommes arrivés à 97, l'agriculture de la canne, l'industrie sucrière traversait une grave crise. Les usines qui étaient en train de faire faillite, il y avait une chute brutale de la production de la canne. Et donc, quand on arrive dans la commune de Rio Formoso, je suis allée avec mes collègues au syndicat des travailleurs ruraux. Je vais voir le président du syndicat, qui était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Il me raconte que maintenant, ils étaient en train de lutter pour la réforme agraire, que le syndicat avait organisé un campement pour signaler que les gens voulaient l'expropriation des plantations. Les gens qui participaient au campement à Rio Formoso étaient des gens qui avaient travaillé dans les grandes plantations et au moment de la crise, plusieurs d'entre eux se trouvaient au chômage. Ce sont des gens dépossédés de tout. Ce ne sont pas des mendiants qui se trouvent dans les rues. C'est pas ça. Ce sont des pauvres qui cherchent quelque chose de mieux pour eux. Quer dizer, a Lígia faz sociologia na Universidade Católica, depois ela começa a trabalhar no que seria a vanguarda da vanguarda do jornalismo. A Lígia era jornalista ao lado do Gabeira e de outros. O JB tinha um caderno, chamado-se Caderno Especial, que era de traduções de artigos importantes de todo mundo. E a Lígia justamente trabalhava nesse caderno especial e, portanto, profissionalmente até estava muito bem, quando ela decide, então, fazer uma formação no Museu Nacional e começa no seu mestrado já, ela vai a Pernambuco, junto com a Andréa Loyola e tudo mais, e resolve começar essa pesquisa sobre os moradores da plantation canavieira. E a Lígia, eu acho que talvez seja a pessoa, de uma maneira mais profunda e radical, adotou a postura que era aquela dos antropólogos desde Malinowski. Quer dizer, você só poderia entender o comportamento das pessoas e as maneiras de pensar das pessoas se você passasse por entender o que elas estão dizendo e anunciando. Quer dizer, não há possibilidade, a simples observação ou o simples registro do comportamento não lhe abre a compreensão de tudo que está em jogo na existência de grupos humanos. Eu acho que isso era perfeitamente admissível, mesmo no caso brasileiro, por exemplo, para quem estudava os ticuna, os terena, os gaviões e tudo mais, porque são línguas diferentes. Então, você, para melhor comunicar com os indivíduos, você tem que aprender a falar a língua deles. Agora, começar a relativizar que o português que você fala não é exatamente o mesmo português que essas pessoas falam, e que você vai inverter a hierarquia educacional, ou seja, os mais educados vão aprender o significado das palavras com os menos escolarizados. Quer dizer, essa inversão, que não é de maneira nenhuma simples, foi a inversão que ela contribuiu a institucionalizar. Quer dizer, o caso típico é o próprio nome da dissertação dela, Nação dos Homens. Quer dizer, primeiro a palavra nação numa conotação completamente diferente dessa que se atribui a países e tal, e homens, que é designar que só os usineiros e senhores de engenho têm direito a essa palavra, todos os outros não. Os outros são cabras, não são homens. Então, ela passa a imagem da própria hierarquia social através das categorias que ela faz.
para lembrar uma outra, o artigo seminal dela, que é o artigo sobre as percepções do salário, e onde ela restitui o que as pessoas pensam sobre o salário que ganham e como e a relação, por exemplo, entre o preço de uma diária e o quilograma do charque e tudo mais. Lígia tinha uma profunda sensibilidade e, na verdade, trabalhava isso de uma maneira extremamente profunda. E o que eu acho mais interessante é observar o próprio itinerário intelectual da Lígia, porque ela começa justamente trabalhando sobre os moradores da cana, depois vai ver aqueles que saíram dos engenhos e moram nas cidades e tal. E nesses dois trabalhos, está lá registrado, ela diz os trabalhadores querem uma coisa impossível. Eles querem juntar as vantagens que tinham no mundo do passado, o roçado, o direito da criação, a água e a lenha e tudo mais, com os direitos novos de repouso remunerado, de férias, de salário mínimo fixado e tal, e trabalha sobre a impossibilidade que isso exista. Ora, é exatamente isso que vai acontecer no momento das greves que começam em 79. Ou seja, você vai juntar na plataforma do movimento as vantagens do passado com as vantagens do presente. E onde, para essa pauta, ela mesma foi uma das que ajudou a contribuir para isso. Então, ela pega essa fase das greves e a importância que as greves tiveram na evolução de todo o mundo social e, sobretudo, das maneiras de percepção. E o mais incrível, bom, eu sou beneficiário disso, quando chega por volta de 97, ela já tinha feito um pós-doutorado na França e por várias vezes era professora da Escola Normal Superior. Ela e o Benoît de l'Étoile conseguem, junto com Christian Baudelot, com Jean-Claude Combessy e tal, programar um campo em Rio Formoso, que era um dos municípios onde ela começou a pesquisa. A preparação desse campo, tudo era para a gente preparar uma observação sobre violência, porque estava havendo um recrudescimento da violência muito forte naquele momento em Pernambuco. E chegamos lá e todo mundo só falava de reforma agrária e de ocupação de terra. E foi uma das experiências pedagógicas mais importantes de toda a minha vida, que foi feita com pesquisadores e estudantes franceses da Escola Normal Superior, com estudantes do Museu Nacional, durante 15 dias, e com, de dia, a frequência do trabalho de campo, e de noite a discussão disso tudo. Isso também só foi possível porque havia uma prática anterior, no caso da nossa equipe, de fazer essa discussão constante do que se tinha visto no campo, e é uma coisa que a Escola Normal Superior tem interiorizada na formação de novas gerações, que é levar as novas gerações para fazer investigação concreta e pegar os tempos livres de noite ou eventualmente nos fins de semana e fazer uma tentativa de elaboração daquilo que está sendo observado. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa mostra essa relação profunda entre trabalho empírico e teoria, que é uma das coisas mais centrais, acredito, dentro das ciências sociais, e sem dúvida nenhuma marca registrada de Pierre Bourdieu. Quer dizer, que é alguém que, embora tenha começado até com um livro também, o Ofício de Sociólogo, é um livro sobre, até
de passar em revista as grandes debates e as grandes concepções de epistemologia, mas na prática transformando sempre isso em protocolos de observação que permitem, a partir desses protocolos de observação, voltar sobre essas formulações mais abstratas e tratar dessas formulações de outra maneira. Lígia, nisso, realmente foi uma pessoa incrível, e eu vou repetir aqui, como é um artigo que está num livro da SBPC, de registrar que ela tinha feito um projeto maravilhoso para cátedras de Ciências Sociais Brasileiras, Sérgio Buarque de Holanda, e ela tinha conseguido os fundos e ia fazer, então, justamente ela se propunha a voltar sobre o surgimento dos direitos dentro desse universo da Plantation. E faz a reconstrução desse objeto de uma maneira extremamente precisa e detalhada. E uma das dores maiores da precocidade da sua partida é exatamente que esse projeto, que é um projeto maravilhoso, ficou sem ter continuidade. E acho que seria o do maior respeito a tudo que Lígia significou, que é retomar esse projeto e de novo, seguir o curso daquilo que ela tinha indicado. Como eu cheguei à antropologia, mais especificamente, talvez tenha a ver com uma professora em especial, a Lígia Sigur, e foi minha professora substituindo em um certo semestre o professor Manuel Diegues. E a Lígia falava muito do movimento camponês no Nordeste, né? Cultuava muito os discursos dos camponeses, encontrava neles uma consciência maravilhosa em relação à situação de opressão que viviam e também caminhos, estratégias de luta política bastante coerentes. Isso era uma coisa maravilhosa de ouvir, porque, em geral, as elites intelectuais sempre se sentem portadores do caminho, da verdade, né, da vanguarda. E elas acham que tem que ensinar, que tem que conscientizar as populações que são mais pobres ou que são mais dominadas. Eu mencionei a Lígia Sigur como professora, mas a relação com a Lígia foi mais além que isso. Durante esse período, que ela foi minha professora, do Alfredo e do Terry também, no final de uma aula ela me disse: olha, eu queria conversar com você porque há um projeto no Museu Nacional que é de fazer pesquisa no Maranhão. E já tem 2 pesquisadoras lá trabalhando e eles querem um assistente de pesquisa. Então, a Lígia me disse, eles têm uma passagem aérea, eles vão dar um prolabore aí para vocês, para estar no campo. E na hora a nossa reação, assim que ouvimos, foi, e vamos fazer isso juntos. Então eu, Alfredo e Terry reagimos positivamente. Ela disse, só tem uma passagem, como é que vocês vão resolver isso? Eu disse, não, nós vamos de ônibus. E aí dividimos uma passagem de avião em passagens de ônibus e fomos para o Maranhão, onde aparecia questões desde, digamos, os conflitos de classe entre proprietários e camponeses no Maranhão, até a riquíssima construção deles sobre os encantados, xamanismo, etc. Eram comunidades realmente impressionantes e maravilhosas. Não eram indígenas, mas eles tinham, e nós já fomos um pouco preparados com leitura do Galvão, né, sobre Teneterrara, sobre comunidades ali do Maranhão, porque havia um caldo de cultura muito semelhante em relação a eles. Então foi meu primeiro batismo de campo e foi muito importante.
E eu acho que isso me convenceu que talvez o lugar realmente melhor para eu continuar os meus estudos seria dentro da antropologia. Eu gostaria de começar essa conversa com a experiência de pesquisa que nós inicialmente tivemos a partir de 72, já no âmbito do Museu Nacional, a experiência que nós tivemos de pesquisa já na região pré-amazônica, indo para a região amazônica. Aliás, dentro da Amazônia Legal, que pegava a Baixada Maranhense, onde estava Bequimão, Alcântara, que são municípios que foram alvo de conflitos sociais bastante intensos durante as últimas 5 décadas. E esse trabalho iniciou-se por uma interveniência, em primeiro lugar, da professora Lígia Sigor. A Lígia tinha sido contemporânea nossa na universidade, ela estava no 4º ano quando nós entramos, ou no 3º, quando nós entramos na universidade, da Escola de Sociologia e Política da PUC. Nós, que eu me refiro, Zé Sérgio Leite Lopes, o Afrânio, e também Terry Aquino, João Pacheco, entre outros, Luiz Antônio Cassantos, entre outros. Então, nós, o nosso curso com a Lígia, o meu curso de graduação, foi interrompido, né, com 3 prisões. Eu fui preso em 68 2 vezes, e fui processado 2 vezes nesse período, e fui depois preso em 1970, né, e só fui libertado em 1972, em 11 de março. Mas, alto lá, fui absolvido, lembrem-se bem, absolvido, a despeito de ter sido enquadrado em penas bastante grandes e tudo, mas isso era o meu último ano, quando eu fui preso, no ano de 70, e, não obstante, eu acabei perdendo, quando saí da prisão, tem que refazer um curso. E fui justamente, a vida tem dessas belíssimas coisas, né? Fui fazer o curso da Lígia. Então eu saio em 11 de março, na semana seguinte, né, eu já estava cursando o curso da Lígia. Depois de um período estendido de cadeia, eu vou fazer o curso. E eu achei que não precisava fazer curso. Não, você tem que fazer. E graças a Terry Aquino e ao João Pacheco, olha, faça o da Lígia. Eu fui para o curso da Lígia. Já não sei se o Zé Sérgio me influenciou nisso também, né, nessa decisão, né? É bem provável. Não sei se é bem provável. A Fran também, não é bem provável que tenha tido essa troca de ideias. E fui fazer o curso da Lígia e foi muito surpreendente e muito formador para mim, que eu estava verde, saindo de uma cadeia horrível, né, terrível, né, uma cadeia de maus tratos, de tortura, que me arrebentaram bastante fisicamente, e eu me dediquei a estudar bastante. Sentava na biblioteca e estudava bastante. Então, eu fiquei estudando essa segunda metade de março, abril e maio. Quando foi em junho, eu fiz a prova para o museu. Também já aí completamente marcado pela experiência dos meus colegas do curso de Sociologia Política que já estavam cursando, né? No caso, vou repetir, o Zé Sérgio, a Fran já estavam cursando. Então, para mim, foi E a própria Lígia era de lá. E foi através da Lígia que eu conheci o Moacir, que veio a ser meu orientador de mestrado. Então, eu acho que essa conjunção, essas relações, elas, em primeiro lugar, né, nos levaram, no primeiro momento, a mim, ao João e ao Terry, nos levaram à região pré-amazônica do Maranhão. Então, fomos pesquisar na região de Bequimão, limítrofe com Alcântara, e onde eu comecei a ter o gosto pela pesquisa. Que a missão política que eu me lembro que foi complicado para nós foi no dia do golpe, na véspera, nós tínhamos que nós dois levarmos mensagens à Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional era um negócio baluarte, né? E nós levamos, certo? E a outra coisa que foi uma experiência traumática para nós dois, que vivemos juntos e apanhamos para dedéu, foi que nós estávamos na faculdade de medicina quando veio a coisa, e nós apanhamos mesmo. A surra que nós levamos, não, foi horripilante, porque antes de eles... Nós estávamos todos num corredor. Aí começamos a ouvir o barulho deles subindo a escada, que não era no primeiro andar, era no primeiro andar, não era embaixo.
E aí, uns alunos da medicina que estavam juntos disseram, não, a gente pode entrar na sala dos cadáveres, que era do lado, que estava meio trancada. Eu falei, Deus me livre, agora que eu estou realmente ferrado, ou é cadáver ou é cacetete, entendeu? E, e ela achava que nós não íamos, o tempo todo ela me disse, não, eles vão parar, porque como é que eles vão bater na... Nós éramos 50, nós tínhamos ficado lá a noite inteira. Isso foi de madrugada, 1h da manhã, 1h30 da manhã, sei lá. Eles foram encurralando a gente. Foi uma experiência, para mim, foi muito penosa. Je voudrais commencer par un commentaire concernant le titre. Le titre de cette conférence, c'est Réforme agraire et transformation sociale au Nord-Est, de l'enquête à l'exposition. La réforme agraire est un signe des transformations sociales en cours dans la zone des grandes plantations sucrières du Nord-Est, comme vient de le dire Donald Lepin. L'enquête que nous, les chercheurs du Musée national et de l'École normale supérieure, menons ensemble, porte sur la réforme agraire et sur d'autres signes de transformation sociale, comme les usages sociaux concernant des lois concernant l'environnement. Je voudrais faire quelques éclaircissements sur l'expression réforme agraire. C'est une expression très chargée symboliquement et normalement les gens croient savoir de quoi il s'agit quand ils l'écoutent. Notamment, on croit qu'il s'agit d'une politique d'État pour redistribuer de la terre. Or, dans les cas brésiliens, les gens se servent de l'expression réforme agraire pour décrire les actes d'expropriation et redistribution de terre. Il s'agit bien sûr des actes de l'État, le seul à avoir le pouvoir constitutionnel d'exproprier des terres. Dans les années 90, l'État brésilien a exproprié des dizaines de milliers d'hectares de terre. La plupart de ces expropriations ont été faites dans des terres considérées d'un point de vue technique comme terrains productifs et pourtant pouvant être légalement expropriées. Selon la nouvelle constitution de 88 et les lois complémentaires de 93, l'improductivité caractérise qu'une propriété n'accomplisse pas sa fonction sociale et accomplir la fonction sociale est condition légale pour garder la terre. Je vous propose de vous montrer à partir d'un cas précis comment la réforme agraire a été faite et les enjeux pour les gens qui participent à ces processus sociaux. Pour le faire, je vais m'appuyer sur cette enquête menée depuis 1997 dans 2 communes de la côte sud de l'État du Pernambouc. Les communes s'appellent Rio Formoso et Tamandaré, où il y a eu lieu, depuis 1992, 14 expropriations de terre, ce qui est un chiffre notable. La possibilité d'expliquer et comprendre la réforme agraire s'appuie aussi sur un capital de connaissances sur les rapports sociaux dans les plantations accumulés depuis les années 70 par le biais des enquêtes que j'ai menées moi-même et qu'ont menées d'autres collègues du Musée national. Et je voulais dire finalement, pour qu'on puisse faire des questions, des mots sur l'exposition qu'on a organisée au Brésil, à Rio. L'idée c'était, comme Benoît l'a dit, de montrer, de raconter un peu cette histoire que je vous raconte ici. En fait, nous, on ne savait rien sur les campements avant la recherche, on ne savait rien sur les occupations de terre. La plupart des écrits sur la réforme agraire portent sur les terres déjà expropriées. Il s'agit notamment de savoir si c'est une réussite ou pas, et donc c'est un point de vue pour savoir si ça marche ou ça ne marche pas, et on s'interrogeait jamais sur ce qui venait avant, comment l'expropriation avait été possible. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, et on a trouvé important, dans le cas brésilien, je crois qu'on a essayé de démontrer à un public plus large qu'est-ce que c'était les occupations de terre, notamment parce que dans la presse, les occupations de terre, les gens qui participent aux occupations sont présentés comme des démons, comme des gens pas bien, etc. Et donc on voulait montrer, et on a eu ce résultat avec notre exposition, les gens commentaient, mais on ne savait pas que c'était des gens comme nous. Les gens qui vont dans les campements, ce sont des gens dont
dont le musée est visité par des gens issus des milieux populaires. Et donc on a fait une exposition dans une logique pédagogique, de montrer qu'est-ce que c'était, pourquoi il y avait des campements, qu'est-ce que c'était des campements, qui étaient les gens et comment, qu'est-ce que se plaçait, se posait pour eux. Et à la fin de l'exposition, pour l'ouverture de l'exposition, les leaders sont venus et pour participer au moment de l'inauguration. Et à la fin, je suis allée là-bas pour offrir le catalogue qui est disponible. Vous pouvez regarder, il y a aussi un site internet. Et je voulais dire un dernier mot sur l'effet que le catalogue et l'exposition a eu sur les gens dans les campements. Je suis allée, ils m'ont invité à participer à beaucoup de réunions. Et dans les réunions, ils montraient le catalogue et disaient voilà un document sur notre lutte. Elle est connue maintenant ici, et même en anglais, parce qu'à la fin c'est en anglais le catalogue. Il y a un site internet, maintenant tout le monde sait de notre lutte, on ne peut plus désister, il faut aller avant avec la réforme agraire. Ela ficou bem persistindo num objeto que era das transformações dos moradores, né, os trabalhadores na cana-de-açúcar, desde o seu período como moradores tradicionais até o seu período como trabalhadores avulsos, né, chamados clandestinos, né, ela foi perseguindo, né, as transformações desse grupo e também em torno do direito, da justiça do trabalho, etc. Foi, ao longo da vida, ela foi aprofundando isso, além de outras áreas que ela tinha, como áreas enfim, que seria uma sociologia da sociologia, ou a sociologia da antropologia, né? Ela estudou a trajetória do Edmund Leach, né? O antropólogo inglês, enfim, então ela perseguia também outros estudos paralelos, mas ela acompanhou toda essa trajetória dos trabalhadores da cana, desde a situação de morador tradicional, trabalhadores clandestinos assalariados, e depois a crise da indústria canavieira, açucareira, com a falência de usinas e engenhos, e as ocupações de terra. Então ela acompanhou esse período todo. As ocupações de terra se deram nos anos 90, com a crise das usinas. E ela foi perseguindo isso ao longo da vida toda, e em 2009, quando ela faleceu, ela estava já com um investimento grande desde o início dos anos 2000, sei lá, enfim, ela foi nossa contemporânea também no pós-doc lá da École, lá na França, no grupo do Bourdieu, em 89, 90, e ela desenvolveu relações por ali, também com a École Normale Supérieure, que era um outro grupo ali, onde ela aprofundou a relação, até fazer uma pesquisa conjunta, que o Afrânio já se referiu a isso, né? Uma pesquisa com franceses aqui na área canavieira, já nos anos 2000. Então ela, enfim, abriu esse campo relativamente ao direito do trabalho, se tornou uma referência aí, que depois é que os historiadores se voltaram bastante para essa área, quando começaram a coletar arquivos da Justiça do Trabalho que foram sendo rejeitados pela própria burocracia da área jurídica,
as universidades começaram a incorporar acervos da Justiça do Trabalho e começaram a dar mais importância a essa parte. E a Lígia já era uma referência anterior por ter estudado toda essa parte de extensão da Justiça do Trabalho aos trabalhadores rurais, né, que com o Estatuto do Trabalhador Rural, o Estatuto da Terra, essa parte da justiça voltada para os trabalhadores rurais foi importante até para compreender a parte anterior que se aplicava aos trabalhadores industriais e assalariados em geral, urbanos, né, desde os anos 40, né, 30, 40. Então essa coisa foi importante. A Lígia também, por ter estudado trabalhadores assalariados do campo, ela tinha uma ponte assim, com a literatura mais sobre classe trabalhadora, classe operária. Então ela enfim, se interessava, né, a orientar a nós, a mim, a Rosilene e tal, que estávamos numa literatura que também contemplava os trabalhadores industriais, né, coisa das fábricas e etc. Ela também se interessava por essa área e foi importante nisso. E a Lígia não foi assessora formalmente da CONTAG, mas suas pesquisas foram muito coladas também, né? Deram subsídios para os movimentos sociais no campo. Ela acompanhou todas as greves, né, dos canavieiros nos anos 80, e a virada dos anos 70 para 80, fez um livro sobre isso, Greve nos Engenhos, que é sobre a greve de 79, e depois artigos, né, fez um artigo sobre o ciclo de greves, né, enfim, continuou, enfim, produzindo trabalhos que redundavam, né, em subsídios para o próprio movimento sindical, né, como é o caso depois das ocupações de terra, no outro momento, né, já também com a entrada do MST no Nordeste, em Pernambuco, nessa época de ocupações de terra, onde tinha uma concorrência entre o sindicalismo e o MST, né, o sindicalismo também começou a ocupar terra, e daí vem essa exposição que ela organizou, né, sobre lonas e bandeiras, né, no Museu Nacional em 2000 no início dos anos 2000, que tratava disso, né, dessas ocupações de terra. Enfim, então a Lígia continuou num fio assim bastante coerente e de aprofundamento no mesmo tema. Bom, não se pode deixar de dizer também que Lígia desenvolveu durante um período importante de aproximadamente 10 anos, de 1985 a 1995, mais ou menos, um grande projeto de pesquisa sobre os efeitos sociais dos grandes projetos hidrelétricos sobre populações camponesas. Se ela se distingue, né, como já foi dito, pela persistência ao longo dos anos, pelo estudo dos efeitos do direito sobre a população de trabalhadores e trabalhadoras rurais canavieiras no Nordeste, né? No entanto, ela também desenvolveu uma antropologia dos grandes projetos de barragens que resultou em suas publicações próprias e também de numerosos orientados que fizeram dissertações e teses, por exemplo, Ana Dal, Ana Luísa Martins Costa, Aurélio Viana Júnior, Sandra Faiassi, dentre outros pesquisadores, né? Ela coordenou esse grande estudo comparativo no Nordeste com a barragem de Sobradinho e no Sul com barragens ao longo do rio Uruguai, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para a população camponesa, né, que sofreu uma intervenção do Estado visando a construção de hidrelétricas. E foi, assim, um importante estudo sobre uma sociologia das condutas face ao deslocamento compulsório de populações, né? Esses fenômenos de expropriação do campesinato, através dos deslocamentos compulsórios, deram origem, por exemplo, ao movimento dos atingidos por barragem, o MAB, né? Então, é um estudo da Lígia
que, enfim, inovou, né, nesses estudos sobre a intervenção do Estado na construção de grandes projetos de desenvolvimento, como foi o caso das barragens, e a expropriação camponesa que resultou dessa intervenção e que revolucionou a estrutura social pré-existente camponesa, que deu margem também a movimentos sociais importantes, né, de atingidos por barragem e outros movimentos camponeses. Lígia, para mim, ela, quer dizer, aconteceu até de uma maneira mais dramática. Ela tinha se candidatado e ganho o prêmio de ser uma das titulares da Cátedra Sérgio Buarque de Holanda, que era um programa financiado pelo Banco do Brasil junto à Maison de Sciences de l'Homme. O projeto da Lígia era um projeto super inovador, que era reunir tudo que ela tinha feito desde o começo da sua trajetória para pensar a questão de como é que o direito se implanta numa área onde até então não havia nem normas fixas, transcendentes e explícitas para todo mundo, nem muito menos tribunais e corpos de funcionários para aplicar aquelas normas objetivas. Então havia essa ideia do estudo de como é que da ausência do direito você passa a existência do direito e de ser aquilo que aparece desde as primeiras monografias, uma categoria que, para os próprios trabalhadores rurais, separava o tempo entre antes dos direitos e depois dos direitos. Então, o projeto é altamente inovador, ela descreve, volta sobre todos os dados que fez, e todo mundo, já marcado as publicações que ela queria fazer, e de repente eu sei por uma funcionária da Maison de Sciences de l'Homme que disse: olha, a sua colega anulou a reserva que tinha na Maison Suger, que era uma das coisas do Condor. E eu disse: ué, mas ela não me falou nada? Que é isso? Telefonei até meio agastado. E quando eu tenho a Lígia do outro lado do telefone, tem uma pessoa que começa a chorar, e aí eu vi que tinha alguma coisa grave, porque tinha sido constatado um câncer que evoluiu de uma maneira extremamente rápida, extremamente dura, e que a levou em poucos meses. Então, aquilo que Lígia tinha aberto desde 97, toda uma outra linha de investigações, e se aproximado de colegas da Escola Normal Superior na França, do grupo Bourdieu, e Lígia teve uma virtude fundamental, a constância em retrabalhar o mesmo objeto. Quer dizer, essa questão de examinar enfim, as mesmas situações, às vezes entrevistando os mesmos personagens, mas produzindo a cada vez que fez isso trabalhos inteiramente novos e inovadores. Então, realmente, a perda de Lígia, no momento onde, inclusive, ela quer dizer, daria... O projeto acho que tem que ser publicado, porque, inclusive, pode ser retomado por outros a partir dos trabalhos dela, embora não saiba se os arquivos agora, com o incêndio do museu, estejam ou não disponíveis para serem submetidos ao tipo de indagação que ela queria fazer. Mas, evidentemente, Lígia Segault foi
uma das professoras do Museu Nacional de maior importância. Eu fui aluno dela no momento do doutorado e sou extremamente grato a tudo que aprendi no momento mesmo onde estava sendo ainda introduzido a uma literatura. E essa relação que também aconteceu com a Beatriz, quer dizer, das duas serem pessoas que trabalhavam de olho na literatura, trabalhavam com referência à teoria a mais desenvolvida, mas sempre pensando em como transformar isso em questões empíricas que possam validar ou não as hipóteses que tenham sido feitas a nível mais teórico. Então, eu acho que quer dizer, para falar de uma equipe que começou a existir por volta dos anos 70 e que durou até meados dos anos 2010, eu acho bom, é uma coisa que isso sim traz dor de um lado, de lembrar disso, mas traz um prazer grande de dizer não. Valeu a pena partilhar com essas pessoas uma vida pessoal e profissional. Eu acho que esse projeto dos anos 80 tinha uma coisa de uma ampliação, assim, e de respeitar ao mesmo tempo o interesse de pesquisa de cada um, né? Tinha um grande projeto, mas depois, ontem à noite, a gente estava conversando, e o Miguel já mandou uns trechos de um artigo da mamãe, e ela falava exatamente isso, assim, né? De como as relações afetivas, acho que vai falar um pouco disso mais que eu, mas de como as relações afetivas depois do campo, assim, que eles ficavam conversando, tudo mais, como isso contribuía para a pesquisa de cada um deles separadamente, mas também para a pesquisa como um todo. Quer dizer, esse laço afetivo impulsionou isso também, né? Então, acho que familiarmente isso também foi muito importante, assim, para a minha trajetória acadêmica, para a minha trajetória pessoal, evidentemente, para a trajetória acadêmica do Miguel. Então, tem uma coisa da generosidade da professora, do professor, isso de maneira geral, e de quem forma a gente, né? E acho que, enfim, então essa cena da gente trabalhando as duas na casinha de praia e ela, enfim, ela escutava, ela dava os artigos para ler e às vezes eu não estava presente quando ela fazia, quando ela estava escrevendo, mas ela mandava, pedia para eu olhar, sugerir, principalmente coisas de redação, porque enfim, eu sou editora, trabalho com isso, mas também ideias, né, que eu falava, isso aqui eu não entendo, o que você está querendo dizer? Então tinha uma coisa de uma parceria, que eu acho que também é uma marca que está ali, né? E um outro momento, que eu falava agora há pouco com o Sérgio, foi de quando eu fui ao campo com ela, acho que janeiro, fevereiro de 2004, 94. Eu era muito menina, tinha acabado de entrar na faculdade e tinha ido passar férias, enfim, em Alagoas, e depois fui encontrar com ela em Pernambuco. Ela fazia uma pesquisa na região ali de Rio Formoso, e então eu fui com ela. Fiz entrevistas, assisti audiências da Justiça Trabalhista, e acontecia justamente isso, o modus operandi era muito parecido com o que ela narra nesse texto, e que certamente outras pessoas já falaram aqui, né, os próprios pesquisadores, o Sérgio, o Frank, o pai, que eles... a gente ia no caminho falando um pouco, ela ia falando, olha, vai acontecer isso, aquilo outro, assim, explicando um pouco também como era aquele universo, que de alguma maneira me parecia tão familiar, mas também não era, né?
E depois, na volta, a gente ia comentando e a gente gravava. Eu nunca ouvi essas fitas, mas e devem ter se perdido no incêndio do museu. Mas a gente tem gravações das duas comentando. E eu falando coisas e o que tinha me chamado mais atenção. E à noite, então, a gente jantava e continuava falando. Então, foi como se eu, que não sou antropóloga, não estava na pesquisa, estava só acompanhando minha mãe. E foi uma experiência muito interessante. Ontem, né, sabendo que eu viria aqui falar com vocês hoje sobre a minha mãe, né, que enfim, não está mais aqui para falar da trajetória dela, eu fui reler um dos últimos artigos que ela publicou, que se chama O Etnógrafo Coletivo, né, que infelizmente ainda não publicado em português, mas vamos ver se a gente cuida disso em breve. O Sérgio faz muita referência a esse artigo no texto que ele publicou sobre a minha mãe Namana, né? E é um texto bonito, né? Porque é um testemunho pessoal sobre a experiência de pesquisa dela, sobre a trajetória dela como pesquisadora, e ao mesmo tempo é um testemunho, vá lá, de grupo, de uma experiência coletiva de pesquisa, né? Daí o nome, o etnógrafo coletivo. Quer dizer, o sujeito do conhecimento são aquelas pessoas com aquelas relações, ela está se referindo à geração dos jovens antropólogos que nos anos 70 fizeram pesquisa, né, no Nordeste, na área canavieira, enfim. E tem uma coisa que ela diz ali, né, citando a certa altura o Bateson, né, que é uma imagem que ela frequentemente evocava, é que no mundo social as coisas se misturam, né? E a gente, com os nossos conceitos, que vai fazendo as depurações. Então, o Sérgio, no início, perguntou, bom, de repente falar do momento em que vocês lembram da relação da sua mãe com o trabalho e tal. Quer dizer, não existe um momento inicial, porque sempre foi isso, né? Essas coisas sempre tiveram misturadas. Assim, quer dizer, se eu pudesse fazer uma limpeza conceitual, eu diria, digamos assim, ciência, política e afeto estavam sempre ali misturados, né? Então, as famosas viagens que minha irmã já mencionou para as greves, né, em outubro, né, dos trabalhadores por melhora dos contratos coletivos de trabalho, por aumento de salário e tal. Isso é vivido por nós, né, na infância de maneira muito marcante, esse período de ausência dos pais, né? Depois você vai crescendo, você vai tendo uma admiração por aquilo, né? Então, pessoalmente também posso dizer o seguinte, que eu trabalho, né, como disse minha irmã, sou historiador, trabalho com história intelectual e tal, e eu fui tendencialmente desenvolvendo um tipo de trabalho muito desconfiado das visões estritamente intelectuais do mundo intelectual, porque essa experiência me fez ver que essas coisas justamente estão misturadas, né? Os afetos, a política, o conhecimento e tal. E isso é uma coisa que é dita, bom, era dita por ela frequentemente, né? Assim, oralmente, as conversas, e é dita por ela nesse texto muito bonito que se chama O Etnógrafo Coletivo. Recentemente, né, a Maria Eduarda Rocha, Maria Eduarda Rocha publicou um texto sobre a recepção do Bom Dia no Brasil, né? E um dos braços dessa recepção é justamente o grupo do Museu Nacional e tal. E eu achei muito interessante o texto. E aí, lendo o texto, enfim, puxando, claro, as minhas próprias referências intelectuais e um pouco na memória, eu escrevi para Maria Eduarda e falei que tinha uma dimensão que ela talvez pudesse explorar em relação a esse grupo, né?
que é o seguinte, essas pessoas, né, citei aqui as pessoas mais próximas, mas claro, a gente poderia estender isso um pouco, não são pessoas que tenham individualmente o menor traço de arrogância, né? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas extraordinariamente seguras daquilo que elas fazem. E eu acho que isso tem a ver com um mecanismo de reforço coletivo que eles desenvolveram dos seus próprios trabalhos. Isso é descrito nesse artigo, né? Quer dizer, essas sessões noturnas no campo, de falar, bom, quem eu entrevistei hoje, que hipótese eu estou arriscando, que interpretação eu desenvolvi até aqui e tal. Depois dos seminários que vocês desenvolviam no museu, né? Então, conversando, né? Fran, Sérgio, pai, Beatriz, né? Bef, etc., você sente isso. As pessoas exalam confiança, mas é uma confiança que vem dessa experiência compartilhada, o que eu acho uma coisa muito interessante, né? Que eu falei para Maria Eduarda, que eu acho que vocês desenvolveram um carisma grupal, né? Quer dizer, não se trata de, como em casos clássicos da história da ciência, que você tem ali 1 ou 2 luminares, etc., mas que tem um carisma de grupo, né? Que é muito interessante.